Olá, Fernando Figuinha, do Cardiopapers. Vamos dar sequência então à nossa discussão sobre os novos anticoagulantes. E hoje a gente vai comentar várias dicas sobre a rivaroxabana. Então, a gente comentou já na semana passada um pouquinho sobre a dabigatrana, a gente vai comentar agora sobre o segundo novo anticoagulante que chegou disponível para a gente aqui no mercado brasileiro, que é a rivaroxabana. Então, primeiro, o que é? A rivaroxabana é um inibidor direto altamente seletivo do fator 10A. Então, é um anticoagulante que atua no fator 10A. O fator 10A possui uma posição central na cascata de coagulação. Ele leva a conversão então de protrombina em trombina, lembra da bigatrana atuava na trombina, e por fim fibrinogênio em fibrina. Então ele vai atuar lá na posição central da cascata de coagulação no fator 10A. Diferente de quando a gente está utilizando a varfarina, que a gente espera uma alteração do TP, né? A gente busca um INR entre 2 e 3, quando a gente está utilizando a rivaroxabana, a gente não espera alteração nenhuma do coagulograma. Então a gente pode estar com a anticoagulação efetiva, tomando a dose certa da rivaroxabana, e pode vir com coagulograma normal. Quando a gente está com uma dose acima do que deveria, ou está com uma disfunção renal, está com algum problema, aí sim a gente pode ter uma alteração do coagulograma. Muitas vezes a gente tem uma alteração do TP, do INR, mas a gente não espera ver isso para falar que a droga está funcionando. Então, funciona diferente da varfarina. Que apresentações a gente tem disponível de rivaroxabana? A gente tem disponíveis apresentações de 20 e 15 miligramas por comprimido, que são as doses que a gente costuma utilizar para pacientes com fibrilação atrial, para pacientes em tratamento de tromboembolismo venoso. A gente tem a apresentação de 10 miligramas, que a gente costuma utilizar para profilaxia de eventos tromboembólicos. E a gente tem uma apresentação recém-lançada, que é a apresentação de 2,5 miligramas por comprimido. A gente utiliza em alguns casos de pacientes com doença arterial coronariana crônica ou doença arterial periférica, como a gente vai comentar mais para frente. A dose de 15 e 20 miligramas tem geralmente um tempo de meia-vida de 5 a 13 horas, depende do paciente. Um terço da eliminação da rivaroxabana é direto renal e 2/3 é metabolizado por alguns citocromos hepáticos, como o citocromo 3A4. E isso é importante quando a gente vai ver as interações medicamentosas mais para frente. Em que situações o uso da rivaroxabana está contraindicado? Então, primeiro, hipersensibilidade à droga, obviamente, a gente não vai poder utilizar. Pacientes com sangramento ativo, então um sangramento importante, a gente não vai iniciar nenhum anticoagulante, então, obviamente, a gente não vai poder utilizar. Pacientes com doença hepática significativa, né, com coagulopatia, paciente com cirrose tipo B, C, mas principalmente aqueles pacientes que têm uma coagulopatia importante, que tem alargamento do INR, a gente vai ter que evitar utilizar rivaroxabana nesses casos. Em relação à disfunção renal, se o paciente tiver um clearance de creatinina entre 15 e 30, a recomendação é utilizar com cautela. Em geral, por exemplo, para prevenção de eventos embólicos na FA, a gente utiliza a dose de 20 miligramas uma vez por dia, e um clearance de creatinina entre 30 e 50, a gente vai utilizar 15 miligramas uma vez por dia. 15 a 30 ml por minuto de clearance, então a gente tem que usar com cuidado. E pacientes com clearance de creatinina abaixo de 15 ou em hemodiálise, a gente tem menos evidência ainda para utilizar. Então o ideal é não utilizar nesses casos. Além disso, tem algumas situações clínicas que a gente sabe que novos anticoagulantes vão mal. Então, por exemplo, pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolípide, está bem mostrado já. A gente não tem evidência ainda para utilizar novos anticoagulantes nesse cenário, não só a rivaroxabana, mas os outros também. E pacientes com prótese metálica, a gente teve uma experiência ruim lá com a dabigatrana, né? Teve o estudo Realign que testou dabigatrana contra a varfarina e mostrou que foi inferior, teve mais evento isquêmico, teve mais sangramento nos pacientes utilizando dabigatrana. Então, por enquanto, não dá para utilizar rivaroxabana ou qualquer outro novo anticoagulante para paciente com prótese metálica. Esses pacientes foram excluídos dos estudos de fase 3, né? No caso da rivaroxabana, do estudo ROCKET, no cenário de FA. Então, para esses pacientes, não dá para utilizar. Quais seriam as possíveis interações medicamentosas da rivaroxabana? Então, a gente já comentou, a rivaroxabana é metabolizada no fígado, 2/3, e tem ação dos citocromos, entre eles o citocromo 3A4, e as drogas que atuam no citocromo 3A4 vão interferir então no metabolismo da rivaroxabana.
Então, drogas como os antimicóticos azóis, cetoconazol, pode aumentar o efeito da rivaroxabana. Inibidores de protease, tratamento para HIV, como ritonavir, também pode aumentar o efeito da rivaroxabana. E indutores do citocromo 3 a 4 podem diminuir o efeito da rivaroxabana. Então, pacientes utilizando rifampicina pode reduzir o efeito. Pacientes utilizando alguns anticonvulsivantes, como fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, também pode reduzir o efeito da rivaroxabana. E a gente tem que levar isso em conta quando a gente está tratando o paciente com várias medicações. Em relação a inibidores de bombas de prótons, antiácidos, que a gente pode utilizar para proteger em relação a sangramento gastrointestinal, isso daí não tem problema, não vai interferir nada na rivaroxabana. Então, se há um receio em relação a isso, a gente pode usar tranquilo algum inibidor de bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, etc. E quais seriam os possíveis efeitos colaterais relacionados ao uso da rivaroxabana? Então, o principal seria sangramento. Então, sangramentos menores ou sangramentos maiores seriam os possíveis efeitos colaterais mais comuns de ver nesses pacientes utilizando rivaroxabana. E vários outros efeitos colaterais que são descritos em bula são relacionados a isso. Então, anemia, cansaço, tontura, tem vários sintomas que podem estar relacionados à ocorrência de algum sangramento. Além disso, tem vários sintomas inespecíficos que podem ser atribuídos à rivaroxabana. Então, dispepsia, paciente com vômito, diarreia, cefaleia, então vários outros sintomas inespecíficos foram relatados também em pacientes utilizando rivaroxabana. E em relação às indicações da rivaroxabana, vamos comentar primeiro dos pacientes com fibrilação atrial. A gente pode utilizar? O grande estudo que mostrou o benefício da rivaroxabana nesse cenário foi o estudo ROCKET-AF. Foi um estudo que saiu em 2011 no New England. Foi um estudo com 14.264 pacientes que comparou usar rivaroxabana contra varfarina, almejando aí um INR entre 2 e 3. A rivaroxabana foi utilizada na dose de 20 mg uma vez por dia, e para pacientes com clearance de creatinina entre 30 e 50, a dose era reduzida para 15 mg uma vez por dia. O segmento médio desse estudo foi de 19 meses, e o endpoint primário foi a ocorrência de AVC isquêmico ou embolia sistêmica. E o resultado do estudo foi que a rivaroxabana foi não inferior à varfarina. Então, atingiu significância para não inferioridade, não foi superior, como o dabigatrana 152 vezes por dia mostrou no estudo RELY. Quando foram analisados os pacientes por protocolo, então o per protocol análise mostrou que, na verdade, se a gente visse só os pacientes que estão tomando rivaroxabana, parece que eles foram melhores, significativamente melhores do que os pacientes utilizando a varfarina. Mas aí perde o critério de randomização, não é o que a gente deve fazer. A gente tem que analisar esses pacientes por intenção de tratamento. E com análise por intenção de tratamento, a rivaroxabana foi não inferior à varfarina. Esse é o resultado principal do estudo. Em relação ao sangramento, quando a gente viu o desfecho de segurança, sangramento menor e maior clinicamente relevante, também foi semelhante entre os dois grupos. Analisando cada sangramento separadamente, a gente viu que pacientes usando rivaroxabana tiveram menos sangramento intracraniano e menos sangramento fatal. Então, é uma droga bem mais fácil de utilizar, tem o problema do custo, mas se mostrou tão boa quanto a varfarina e aparentemente mais segura. Então, é uma droga que a gente deve utilizar se estiver disponível para a gente nesse cenário de fibrilação atrial. E para profilaxia de TEV, será que a gente pode utilizar rivaroxabana? A gente sabe que 80% dos casos de TEV podem ocorrer de forma silenciosa, e tem algumas cirurgias que estão mais relacionadas com ocorrência de TEV. Seriam cirurgias de alto risco de evoluir com tromboembolismo venoso, principalmente as cirurgias ortopédicas. E foi nesse cenário de cirurgias ortopédicas que foi testada a rivaroxabana. Então eles compararam a rivaroxabana com o que tinha de tratamento padrão de profilaxia, que seria a heparina de baixo peso molecular. No cenário de artroplastia total de quadril, testaram a rivaroxabana por 5 semanas, comparando com a heparina de baixo peso, e no cenário de artroplastia total de joelho, compararam por 2 semanas. Nesses estudos, eles utilizaram a dose de rivaroxabana de 10 mg uma vez por dia. E o que eles mostraram foi que utilizar a rivaroxabana foi superior à heparina de baixo peso molecular
em termos de ocorrência de TEV sintomático e morte por qualquer causa, e foi semelhante em relação a sangramentos. Então seria mais um caso para a gente considerar utilizar a rivaroxabana na prática. Lembrando que aqui foi testado claramente pacientes que iam para artroplastia total de quadril ou joelho. A gente não está falando aqui que a gente pode utilizar a rivaroxabana para qualquer procedimento cirúrgico. Então, para esses procedimentos que a gente sabe que são de alto risco, a rivaroxabana 10 mg uma vez por dia foi bem. Agora, para os demais, a gente precisa de estudo específico para avaliar. E para o tratamento de TEV, será que a gente pode utilizar a rivaroxabana? Então, a gente teve estudo que testou a rivaroxabana exatamente nesse cenário. Foram os estudos Einstein-DVT, um estudo com quase 3.500 pacientes, que avaliou pacientes com trombose venosa profunda, e o Einstein-EP, quase 5.000 pacientes, que testou o uso da rivaroxabana em pacientes com embolia pulmonar. Então, nesses dois estudos, o esquema de dose foi semelhante. Eles compararam o tratamento inicial com enoxaparina, heparina de baixo peso molecular, seguido de varfarina, contra a rivaroxabana. E aqui é interessante ver que foi um pouco diferente dos estudos com a dabigatrana, que no estudo com a dabigatrana precisaria ter em torno de 5 dias utilizando heparinas, heparina de baixo peso molecular, alguma heparina intra-hospitalar, para daí fazer a transição para a dabigatrana. Aqui não, aqui a gente, logo após a randomização, o paciente já podia sair utilizando a rivaroxabana. E a dose que a gente utilizou de rivaroxabana nesses estudos foi uma dose de 15 mg, 2 vezes por dia, por 21 dias. Então, 15 mg, usar por 2 vezes por dia, por 3 semanas. Essa é a dose inicial, a fase inicial do tratamento. E depois dava sequência com a dose de 20 mg, uma vez por dia, por 3 a 6 meses, dependendo da indicação. Então, um esquema de dose mais alta, diferente do que a gente utiliza para FA, por exemplo. E o que esses estudos mostraram? Os estudos mostraram que utilizar a rivaroxabana nesse esquema foi não inferior ao esquema de enoxaparina seguido de varfarina. Então, não inferior ao tratamento padrão. Em relação à segurança, o desfecho de segurança também foi semelhante. Quando a gente foi ver só sangramento maior, a gente teve uma redução de 51% de sangramentos maiores com o uso da rivaroxabana, com P significativo. Então, tratamento de TEV e tromboembolismo pulmonar são cenários que a gente pode sim considerar utilizar rivaroxabana, tem resultados consistentes que apoiam essa indicação. E no cenário de angioplastia, como que a gente vai utilizar a rivaroxabana? Então, vamos dar um exemplo, você está lá com o seu paciente com FA paroxística, está indo bem, você indicou rivaroxabana 20 mg uma vez por dia para prevenir eventos embólicos, tranquilo. E daí esse paciente vem com um teste isquêmico positivo, você indica cateterismo, vai para o CAT, tem uma lesão crítica. Então, voltou para o seu consultório, o paciente fez uma angioplastia. E daí, como que vai entrar a rivaroxabana nesse cenário? O paciente continua com indicação de utilizar um novo anticoagulante pela FA paroxística e agora tem um stent que precisaria utilizar dupla antiagregação. Como que a gente vai tratar esse paciente? Então, esse cenário foi testado no estudo Pioneer AF-PCI. Então, o estudo Pioneer foi um estudo que saiu em 2016 no New England, estudo com 2.124 pacientes, que testou 3 esquemas terapêuticos. Então, testou utilizar a terapia padrão, terapia tripla, né? Então, varfarina mais AS, mais um inibidor de ADP P2Y12, que 93% dos casos do estudo foi o clopidogrel mesmo, então terapia tripla. Um segundo esquema terapêutico foi utilizando a rivaroxabana, 2,5 mg 2 vezes por dia, que é uma dose mais baixa, que foi testado já no passado no estudo Atlas, mas que não tinha disponível no Brasil até pouco tempo. Então, rivaroxabana, 2,5 2 vezes, mais AS, mais clopidogrel. E um terceiro esquema, que foi rivaroxabana, 15 mg, mais clopidogrel só, um inibidor de ADP. Então foram esses 3 grupos que foram testados. E o desfecho primário foi um desfecho de segurança, que foi um sangramento maior e menor pelos critérios de time. Então, sangramentos clinicamente relevantes. O que mostraram, então, que esse grupo que utilizou rivaroxabana, 15 mg uma vez por dia, mais clopidogrel,
teve menos sangramento do que o paciente utilizando terapia tripla com varfarina. Então teve 16,8% contra 26,7% no grupo varfarina mais AS mais clopidogrel. Então mostrou que reduz o sangramento utilizar a terapia dupla, como a gente esperava, com rivaroxabana mais clopidogrel. Então esse estudo nos deu força e evidência para a gente conseguir utilizar essa dose. Então, nos nossos pacientes que estariam utilizando rivaroxabana, a gente poderia utilizar não mais a dose de 20 mg, mas agora a dose de 15 mg uma vez por dia, mais o clopidogrel, que foi o antiagregante plaquetário mais utilizado, um inibidor de ADP, mas em geral o clopidogrel. Então, esse paciente que volta com você pode até ter utilizado o AS lá, pós-angioplastia precoce, tudo, mas o tratamento crônico que você vai fazer desse paciente por pelo menos um ano seria rivaroxabana, 15 mg uma vez por dia, mais o clopidogrel, 75 mg uma vez por dia. Essa é a evidência que a gente tem para o uso de rivaroxabana nesse cenário. E no cenário de um paciente com doença arterial periférica ou doença arterial coronariana crônica, então um paciente que não teve nenhum evento agudo nos últimos 12 meses, será que vale a pena utilizar a rivaroxabana também? Tem um estudo que testou exatamente essa população, que foi o estudo COMPASS, um estudo que saiu no New England em 2017. Então, o que eles testaram nesse estudo? Eles pegaram esses pacientes, uma doença aterosclerótica significativa, e testaram utilizar AS 100 mg uma vez por dia, então, o que a gente já fazia para esses pacientes, ou AS 100 mg mais rivaroxabana 2,5 duas vezes por dia, então uma dose bem mais baixa do que a gente utiliza para FA ou tratamento de TEV, ou rivaroxabana 5 mg duas vezes por dia. Testou esses 3 esquemas. E o que eles mostraram? Teve um segmento médio aí de 23 meses, então quase 2 anos de segmento, e mostrou uma redução do endpoint primário, que era morte cardiovascular, infarto, AVC, uma redução de 24%. Então, ótimo, reduziu o endpoint primário. Mas teve um aumento de sangramento maior. Então, conseguiu reduzir isquemia, mas aumentou o sangramento. Então, isso segurou um pouco aí a vantagem da droga. Além disso, tem uma tendência à redução de mortalidade, uma redução de 18%, mas que não foi significativo, de mortalidade no grupo que utilizou rivaroxabana 2,5 duas vezes mais o AS. Então, esse benefício, essa redução de 24% no endpoint primário, foi para o grupo rivaroxabana 2,5 duas vezes mais o AS, quando comparado só com o grupo AS. Foi a combinação que saiu melhor no estudo. Então a gente tem alguns problemas. Primeiro, o problema do preço da droga, né? A droga foi disponibilizada recentemente aqui no Brasil, então está chegando num preço perto de R$200, então é um dos limitantes para a droga. Segundo, que apesar de proteger, diminuir evento isquêmico, aumenta o sangramento. Então não dá para sair prescrevendo para todo mundo. Então a gente pode considerar utilizar para aqueles pacientes talvez com baixo risco de sangramento, que tem um alto risco isquêmico, é uma opção terapêutica a mais para a gente utilizar para esses pacientes. Mas não é uma droga para sair prescrevendo para todo mundo. E se a gente pegar só os pacientes com doença arterial periférica? Então, depois dos resultados do COMPASS, eles acabaram fazendo um estudo somente com pacientes com doença arterial periférica e foi publicado agora no ECC de 2020, que foi o estudo Voyager. O estudo Voyager testou 6.564 pacientes, então bastante paciente com doença arterial periférica sintomática. E testou nesse estudo o esquema que deu certo no COMPASS. Então testou só AS ou AS mais rivaroxabana 2,5 duas vezes. Então, especificamente para pacientes com doença arterial periférica. O desfecho primário desse estudo foi, além de AVC, infarto e morte cardiovascular, eles colocaram também isquemia aguda e necessidade de amputação. Desfechos mais específicos aí para a doença arterial periférica. E o resultado do estudo foi uma redução do desfecho primário, do endpoint primário, de 15% com P significativo. Então, a princípio parece também dar vontade de prescrever para todo mundo. Mas esse benefício de desfecho primário foi às custas de redução de isquemia aguda somente. Não houve redução de amputação, não houve redução de infarto, AVC ou de morte cardiovascular. O sangramento foi semelhante entre os grupos. Então, da mesma forma, é uma droga mais para a gente utilizar para esses pacientes, mas não é uma droga milagrosa que vai reduzir absurdamente desfechos duros, que é o que a gente busca principalmente,
e vai ter um custo aí de mais uns R$200 por mês para o paciente. Então, a gente não deve prescrever para todo mundo, a gente vai ter que discutir caso a caso, oferecer para os pacientes que a gente acha que pode ter mais benefício, mas é mais uma droga para o nosso arsenal terapêutico para esses pacientes com doença arterial periférica. E se nosso paciente sangrou? Então, nosso paciente estava utilizando rivaroxabana para prevenção de eventos embólicos, para tratamento de tromboembolismo venoso e teve um sangramento. Primeira pergunta é, a gente tem algum agente reversor? Lembra da dabigatrana? A gente comentou, a gente tem o idarucizumab, que é uma droga que reverte de forma bem eficiente o efeito da dabigatrana. E aqui, quando a gente está falando de rivaroxabana, que é um anti-10A, a gente tem alguma coisa que pode reverter? Tem uma droga que está sendo testada, que é o Dexanet alfa. É uma droga que é uma proteína recombinante do fator 10A, então ele vai se ligar aos inibidores do fator 10A, vai se ligar a rivaroxabana, a pixabana, a edoxabana, esses novos anticoagulantes, para tentar retirar eles da circulação. Então teve uma análise com poucos pacientes que mostra que parece que é efetivo, consegue tirar entre 80% e 90% da rivaroxabana da circulação. Tem um estudo de fase 3 que está saindo, que é o Anexa 4, que está tentando avaliar realmente se essa droga é segura, se dá para utilizar nesse cenário desses pacientes. Ainda há alguma dúvida em relação à posologia, de como vai utilizar. E então a droga ainda não foi aprovada pelo FDA, a gente não tem essa droga disponível ainda para utilizar. É uma droga para o futuro, acho que vai ser interessante, mas a gente não tem ela ainda disponível. Então o nosso paciente sangrou, e aí? Não tem ainda uma Dexanet alfa. O que a gente vai fazer com esse paciente? Então, primeiro a gente vai tentar controlar o sangramento, vai tentar fazer hemostasia. Se tiver indicação, dependendo do sítio cirúrgico, vai levar para o centro cirúrgico para controlar o sangramento. Lembrando que a rivaroxabana tem um tempo de meia-vida de 5 a 13 horas mais ou menos, então às vezes dá para esperar, dependendo do tipo de sangramento, acabar o efeito da droga, não precisa fazer nada a mais. E se o sangramento for muito importante, daí você vai poder começar a utilizar algumas outras drogas, né? A gente vai poder utilizar plasma fresco congelado, pode usar concentrado de hemácia, plaqueta, aí depende do que você encontrar. Você vai fazer hemograma, coágulo, tudo para avaliar esse paciente. E se mesmo assim o paciente continuar sangrando, tem mais algumas coisas que a gente pode fazer por ele. A gente pode tentar fazer o complexo protombínico, é uma alternativa para ser utilizada. A gente pode tentar utilizar o fator 7A recombinante e pode tentar utilizar o ácido tranexâmico. São outras drogas aí que podem ajudar de alguma forma esse paciente que às vezes está com sangramento de difícil controle relacionado ao uso da rivaroxabana. E se nosso paciente estava tomando rivaroxabana para prevenção de eventos embólicos com a fibrilação atrial e tem um AVC? Então ele chega lá na emergência com quadro de hemiplegia, desvio de rímel, um déficit motor novo. O que a gente vai fazer com esse paciente? Então, primeiro são os cuidados básicos de AVC, né? Você vai monitorizar o paciente, vai colher os exames, vai fazer uma avaliação para quantificar direitinho o quanto tem de déficit neurológico. Então, vai fazer a escala de NIH e vai levar para a tomografia. Então, fez a tomografia, viu se é isquêmico, pode ser hemorrágico. Às vezes está usando anticoagulante e teve um AVC hemorrágico. Se você confirmar que é isquêmico, não tem sangramento, sinal de sangramento na tomografia, você pode trombolizar esse paciente? Não. Se o paciente está utilizando um anticoagulante, você não pode trombolizar esse paciente. Então, se você vai considerar trombolizar qualquer paciente, você não precisa saber de cor, item por item das contraindicações. Mas você tem que checar se não há nenhuma contraindicação. Então, pega no celular, pega a lista, vai do lado do paciente e pergunta item por item. Já fez alguma cirurgia intracraniana? Tem histórico de neoplasia? Tem que perguntar item por item. E entre os itens está lá o uso de anticoagulante. Pode parecer besteira, mas eu já vi paciente ser trombolizado em uso de rivaroxabana e teve um sangramento intracraniano. Então não dá para brincar. Se está usando rivaroxabana, não dá para trombolizar, fazer trombólise endovenosa. Se o paciente estivesse utilizando dabigatrana, até poderia considerar utilizar idarucizumab, reverter o efeito e depois trombolizar. Alguns especialistas discutem isso. Mas para uso de rivaroxabana não tem o que fazer de medicação para reverter o efeito. Então vai ter que dar suporte. Não dá para fazer trombólise endovenosa desse paciente. E se a gente está falando de um paciente oncológico que evolui com tromboembolismo venoso? A gente sabe que os estudos Einstein, DVT e Einstein-P tiveram poucos pacientes com doença oncológica associada, foi em torno de 5% dos pacientes.
E o tratamento padrão ainda para esses pacientes era heparina de baixo peso molecular. Então, eles fizeram um estudo específico para testar esse grupo de pacientes. Pacientes com doença oncológica que evoluem com um tromboembolismo venoso. Foi um estudo chamado SELECT-D, um estudo com 203 pacientes que comparou o uso de dalteparina com o uso de rivaroxabana, 15 mg 2 vezes por dia por 21 dias, seguido de 20 mg uma vez por dia depois, mesmo esquema do Einstein. E o que eles mostraram nesse estudo? Houve uma redução discreta de recorrência de TEV nos pacientes utilizando rivaroxabana e foi semelhante em sangramentos maiores. Houve um discreto aumento de sangramentos não maiores, aí que não fecharam o critério para sangramento maior, com o uso da rivaroxabana. Mas, de forma geral, mostrou que a rivaroxabana pode sim ser uma opção de tratamento para casos de TEV nesses pacientes com doença oncológica. Tem uma comorbidade bem melhor de uso, é uma indicação por via oral, então é uma alternativa interessante para utilizar para esse perfil de paciente. Então, por último, eu vou comentar um pouquinho sobre evidências de mundo real com a rivaroxabana. Então, a gente já viu vários estudos em ambientes controlados, randomizados, placebo controlado, etc., que mostraram o benefício da rivaroxabana. Eu vou mostrar agora um pouquinho alguns estudos que mostraram em ambiente não controlado, estudos observacionais, para ver se confirmam o que a gente viu nesses outros estudos apresentados previamente. Então, um dos estudos foi o estudo Shantos, um estudo que foi publicado no European Heart Journal em 2015, um estudo com quase 7.000 pacientes, então um estudo de fase 4, prospectivo, observacional, que avaliou os pacientes utilizando rivaroxabana para tratamento, para profilaxia de eventos embólicos em fibrilação atrial. Então, foi um estudo que mostrou um CHADS médio de 2, lembrando que o CHADS do ROCKET-EF era em torno de 3,5, então era um CHADS mais baixo, e um AVC prévio, nesse estudo, teve um AVC prévio em torno de 19% contra 55% no estudo ROCKET. Então, o perfil de pacientes do estudo ROCKET era realmente o perfil de pacientes mais graves. E os resultados, se for ver taxa de mortalidade, taxa de AVC, taxa de sangramento, foram bem semelhantes aos apresentados no ROCKET. Então, conseguiu confirmar, num ambiente não controlado, os resultados que a gente viu no estudo ROCKET. Então, só reforçando aí a segurança e o benefício de utilizar a rivaroxabana nesse cenário de profilaxia de eventos embólicos em FA. Um outro estudo que testou a rivaroxabana nesse cenário de mundo real foi um estudo norte-americano chamado Revisit Us. Foi um estudo que pegou bastante pacientes, quase 30.000 pacientes, e fez uma seleção por análise de propensão e selecionou em torno de 11.400 pacientes para o grupo rivaroxabana, em torno de 11.400 pacientes para o grupo varfarina. Então comparou os dois grupos. E o que esse estudo mostrou foi que a rivaroxabana conseguiu reduzir de forma não significativa AVC isquêmico, então reduziu 29%, então parecido com o que a gente viu no ROCKET, né? Foi pelo menos não inferior à varfarina, e houve uma redução significativa da ocorrência de sangramento intracraniano. Então mostrou uma efetividade semelhante e mostrou-se mais seguro que a varfarina. Então mais um estudo que reforça os resultados do estudo ROCKET, um estudo em ambiente controlado. Então, isso só nos dá mais segurança ainda para falar que os novos anticoagulantes, e no caso que a gente está comentando, a rivaroxabana, são uma ótima opção para o tratamento desses pacientes com fibrilação atrial. Então é isso de rivaroxabana. As próximas semanas a gente vai comentar um pouquinho sobre a apixabana e edoxabana. Edoxabana que foi uma das últimas aprovadas aqui no mercado brasileiro. Então, são drogas que têm apresentado estudos científicos novos a todo momento. Então, a gente tem que conhecer, tem que saber qual o perfil de paciente vai melhor com cada uma delas. Então, é um assunto que a gente tem que esgotar ao máximo. Então, se gostou, curte aí, compartilhe com os amigos e continue sempre ligado aqui no Cardio Papers.